Gente linda, gente do bem, bem-vindo ao canal. Meu nome é Eurina Paraguai, bem-vindo ao Direto ao Assunto. E nós vamos continuar estudando o livro do Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. E nós vamos ver agora a 7ª lei de qualidade de vida, trabalhar os papéis da memória e reeditar o filme do inconsciente. Precisamos compreender os papéis básicos da memória para encontrar ferramentas para poder expandir a nossa inteligência, enriquecer as nossas relações e reconstruir a educação, né? Então, nós sabemos já que o registro da memória é involuntário, tá? Tá tudo arquivado e de repente vem um turbilhão de coisas na nossa mente. E onde essas experiências são registradas? Primeiramente, na memória de uso contínuo, é a memória utilizada nas atividades diárias, a memória consciente. As experiências tensas são registradas no centro consciente e a partir daí serão lidas continuamente. E com o passar do tempo, à medida que não são utilizadas com frequência, elas vão sendo deslocadas para uma parte periférica da memória, chamada de memória existencial. Vamos dar um exemplo. Você recebeu um elogio, você registra na memória de uso contínuo. Você vai ler diversas vezes esse elogio nessa memória de uso contínuo. No dia seguinte, você vai ler, mas não vai ler tanto. Na semana seguinte, é provável que já não leia mais, mas esse elogio vai ficar aí, não vai ser apagado não. Nada é apagado da nossa memória, tá? Ela só vai para um outro lugar. Neste caso, ela vai para o território inconsciente da memória existencial. Fica lá aquele elogio gravado. Mais um outro exemplo. Você deu uma palestra. Você, na hora de fazer lá a palestra, você perdeu o raciocínio, ficou nervosa, esqueceu e a plateia viu, ela sentiu que você ficou nervosa, que você não conseguia fazer e que você estava inseguro, né? Aí o que aconteceu? Você registrou esse momento na sua memória de uso contínuo. Se você conseguiu, saiu numa boa, olha, não deu certo, amanhã vai ser melhor, né? Porque eu sei o que eu estava fazendo, mas eu fiquei nervoso, paciência, né? Eu vou tentar de novo e vai dar tudo certo. Então, ela vai ficar na memória de uso contínuo, mas assim, leve, né? Sem grandes emoções, né? E provavelmente também vai lá para a memória existencial. Agora, se você ficou tenso, nervoso e ficou chateado, com raiva, falou nunca mais eu vou fazer preleção, não vai dar certo, eu não quero mais saber de preleção, de palestra, de coisa nenhuma, né? Então, ó, você tá ali, ó, remoendo, tá ali na memória de uso contínuo e você tá lembrando toda hora, toda hora, toda hora. Então, vai virar o quê? Uma janela doentia, né? Então, vamos prestar atenção, porque a emoção determina a nossa qualidade de registro. Então, você registra milhões de experiências por ano, mas resgata frequentemente a que tem maior conteúdo emocional. Então, se é uma coisa que te frustrou, uma coisa que deixou muito tensa, uma coisa, uma briga, então, olha, você vai registrando aquilo e vai fazendo uma janela doentia, né? Nos próximos capítulos nós vamos estudar, né, que eles chamam de janelas killers e tal, mas vai ser para o próximo capítulo. Hoje nós vamos tentar ajudar vocês, né, a nós, reeditar esse filme do nosso inconsciente. Então, quando acontecer isso, nesses momentos de tensão, esse momento muito emocional, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá e pegar resgatar o nosso eu, né? Nós temos que atuar, nós temos que entrar nessa plateia, nós temos que entrar no palco. Então nós temos que fazer aquele exercício do duvidar, criticar e determinar. E aqui ele dá um exemplo interessante como a gente pode fazer isso, né? Tinha uma pessoa que ela era impulsiva, que ela agredia os íntimos por qualquer motivo. Ela feria todo mundo mesmo, que ela dizia que amava, mas ela sempre estava brigando, ofendendo.
Até que um dia ela compreendeu que ela estava ferindo muitas pessoas que ela dizia que amava, né? E ela falou que não queria mais ser agressiva. Então ela começou a criticar, ela começou a duvidar e ela começou a determinar, não, eu não quero mais ser agressiva, eu quero ser uma pessoa boa, eu vou melhorar. E ela foi trabalhando isso diariamente, sabe? Constantemente. Ela foi determinando e ela foi aplicando na vida dela. E chegou um determinado momento, 3 meses, né? No prazo aí de 90 dias, ela conseguiu reeditar esse filme do inconsciente e ela passou a ser uma pessoa mais calma, mais dócil e mais mansa, né? Porque nós temos que entender que um dos papéis mais inteligentes do eu é ser autor da sua história. Então, nós podemos reescrever o nosso passado, nós podemos reeditar o filme do inconsciente. Então, por mais que nós tenhamos tensões, né? Por mais que nós tivemos problema no nosso passado, que maravilha que eu posso resgatar, né? Eu não vou esquecer, mas eu vou reeditar, eu vou reescrever essa história através dessa técnica do duvidar, criticar e determinar, né? Então nós vamos vendo que uma lei de qualidade de vida, hoje na 7ª lei, uma lei depende da outra. Então vamos decidir mudar o estilo de vida se a gente for estressante, né? Vamos gastar tempo contemplando as pequenas coisas, né? Vendo as coisas belas da vida. Vamos liberar a nossa criatividade e vamos dar um choque de lucidez na nossa emoção, né? Vamos determinar e fazer isso na nossa vida. E vamos ver o que o mestre dos mestres falou a respeito dessa qualidade de vida. A paz de Jesus valia ouro, né? Todos eram iguais perante ele. Prostitutas, coletores de impostos, anciões, jovens, ele tratava tudo muito, muito bem. E ele não depositava lixo na memória, né? As ofensas, as injúrias, as críticas, a agressividade, ele não levava isso para a cama, ele ia dormir tranquilamente, como nós já vimos, né? Porque ele tinha um foco, né? Ele era determinado, ele sabia a missão que ele tinha, então ele fazia com carinho e com amor. E quando ele se reuniu lá com os apóstolos na ceia, ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes e ele sabia que Judas ia traí-lo. E ele tentou de todas as formas chamar a atenção deles, né? Ele conhecia Judas e tanto que ele deu para Judas, que Judas era encarregado de tomar conta do dinheiro, né? Do dinheiro que Jesus usava com os discípulos para pagar as despesas. Quem fazia a contabilidade, quem tomava conta, era Judas. Judas era uma pessoa super inteligente, né? Mas só que ele era fraco emocionalmente. Ele pensava que Jesus vinha para uma batalha, que Jesus ia brigar. Ele demorou para entender que Jesus era toda a sabedoria, todo amor, né? Ele dava liberdade para as pessoas, ele não queria guerra, ele queria paz. Aí Judas, o que ele fez, né? Nessa fraqueza dele, nessa doença dele pelo poder, né? Pela fascinação do poder, ele traiu Jesus, né? Ele traiu Jesus. E, infelizmente, apesar de todas as tentativas de Jesus, apesar de Jesus até chamá-lo de meu amigo, né, ele se perdeu. Imagina como Judas, como que era a memória de uso contínuo dele depois que ele traiu Jesus, depois que ele se arrependeu e ele já tinha cometido o ato, Jesus já tinha sido preso e ele, coitado, ficou perturbado, ficou perdido nos próprios pensamentos dele. E o que aconteceu, né? Ele acabou se suicidando. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa emoção, né? Que a gente tem que se respeitar, fazer realmente essa autocrítica, não ser impulsivo, não tomar nenhuma atitude de qual a gente vai se arrepender depois. E Pedro também não negou Jesus, mas Pedro, o que Pedro fez? Pedro conseguiu se arrepender, né? De coração e de alma, né? Pedro, ele aprendeu com o erro dele, né? E ele usou o erro dele como um alicerce para o crescimento. E aí ele aprendeu com Jesus
a ser compreensível, a ser amável, a ser gentil com todos, né? E nós, né? Quantas vezes nós dissemos que nós vamos ser mais paciente, né? A pessoa que é impaciente, não, eu vou ser mais paciente, mas não consegue fazer o DCD, né? Quantas vezes você prometeu que trabalharia menos, sorriria mais, se preocuparia menos, né? E também está fazendo o DCD? Começa a fazer o DCD, né? Porque você veja bem, algumas pessoas traem seu sono e outras traem seus sonhos. Vamos analisar melhor, né? Vamos pensar em tudo isso e vamos ter essa qualidade de vida. Vamos aproveitar que nós podemos reeditar o filme da nossa memória. Tudo pode mudar, tudo posso, gente, se eu tiver vontade. E eu tenho vontade, eu estou aqui melhorando e espero que você também esteja aí melhorando. Fala comigo no WhatsApp, me manda um testemunho. Vamos fazer os exercícios dessa semana. E beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima qualidade de vida.